seja louvado, Jesus. Hallelujah. Be glorified, be glorified. In the name of Jesus Christ. Aleluia. Eu saúdo meus irmãos com a paz do Senhor. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Nós temos nosso tempo, nos momentos da reverência na oração. Em nome de Jesus. Aleluia. Estamos levando a oração perante o Senhor. Aleluia. Que Deus seja louvado. Com tudo, nós somos mais que vencedores. Em nome de Jesus. Desde que Deus, a sua luz, a sua vitória começa a cobrir cada vida. Em nome de Jesus. Vitória Nzambe ezala elongo na biso. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, Jesus. Estou fazendo a leitura no livro do Gênesis, capítulo 4. Estou no livro de Gênesis, chapitre 4. Aqui está falando a respeito dos dois filhos que foi nascido na família do Caim e Abel. Estou vendo que bana o mi bale ba botami na família Adam na Eva. Caim e Abel foi nascido nesse casal. Estou vendo que Caim e Abel ba botami na Adam na Eva. E a Bíblia está nos relatando que eles estavam subindo para ir orar diante do Senhor. Eles estavam levando uma vida da devocional. E para se consagrar a vida deles diante do Senhor. Aqui foi dois filhos. E está mostrando também os dois tipos de pessoas diante de Deus. Aqui nós não estamos a falar do pessoal do mundo. Nós estamos a falar com as pessoas que estão já perdidas lá no mundo. Mas aqui estamos a falar estamos a relacionar com os povo que está na presença de Deus. Um povo que está falando que já estou cristão. As pessoas que estão falando que já estou batizado. As pessoas já têm título também na igreja. As pessoas têm já uma boa posição na igreja. Aqui estamos a falar com as pessoas que estão a esperar o céu. As pessoas que estão falando que eu já deixei tudo. Tem duas atitudes das pessoas dentro da igreja. Dois tipos do crente dentro da igreja. Será que eles dois estão agradando o coração do Pai? Eles todos dois, Caim e Abel. Eles dois, Caim e Abel. Eles todos dois, eles estavam vindo perante o Pai, perante Deus, para levar seus sacrifícios. Eles sabiam o segredo do hotel. Segredo do sacrificar todo são eles. E eles chegaram. A Bíblia falou, aleluia, a Bíblia está falando aqui no Gênesis capítulo 4. Gênesis chapitre 4. Versículo, bom, vamos começar no primeiro versículo. E conheceu Adão e Eva, a sua mulher, e ele concebeu e deu à luz a Caim e disse... Caim ayeba ki mwasi na zwa ki zemi pe abotaki. Não, aqui é Adão e Eva. Adam na Eve. Eles deu a luz no Caim e Abel. Pe baboti Caim na Abel. O versículo 2 está falando e deu a luz, mas
o seu irmão Abel, e Abel foi o pastor das ovelhas. tomoni ke Abel azalaki pasteur ya ba E Caim berger. foi lavrador da terra. Pe Abel Caïn azalaki moto andaki kotala mabele. Foi bom trabalho. Ezalaki ba misala malamu na Não tem ntango wana. nada que é ruim, que é mal. Eloko moko te ezalaki ya No mabe. versículo 3 está falando que aconteceu o cabo de dia que Caim trouxe os seus frutos. Après da quelques terra, jours, uma oferta ao Senhor. Caïn ayaki na ba offrande na ye liboso na E Nzambe. Abel também trouxe de primogênito das suas ovelhas e da sua gordura. Pe Abel pe ayaki na ba offrande na ye ya banyama bampate bandaki kobokola. E o versículo 5 está falando que mas para Caim e para as suas ofertas não atentou. Mais Nzambe acceptaki offrande ya Caïn te. E a Bíblia falou que de jeito que Deus não tinha recebido aquelas ofertas, ele ficou, cara dele, sua semelhança dele, tudo ficou caído. Lolenge Nzambe ayambaki ba offrande na ye te elongi na ye esepelaki te. E ele ficou lá com aquela amargura no Pe coração. azalaki na pasi na motema na Ele eloko ficou ya naquela pasi. tristeza Azalaki profunda. triste profondément. Nós estamos vendo isso acontece dentro do rebanho de Deus. Tomoni ke makambo oyo esalamaka kati na libota ya Das Nzambe. pessoas que estão falando que estamos já lavados, redimidos pelo sangue de Jesus. Na bato bazoba deya ke basukwami na makila Yesu. Aqui desses dois filhos pertenciam ao mesmo pai, mesma mãe, Tomoni ke bana oyo bazali koappartir même papa na même mama. mesma casa, Pe bandofanda na même mesma maison. panela, Banda olia na même nzungu. mesma educação. Bazalaki na même éducation. Mas eles dois se comportavam, seu comportamento foi diferente. Mais comportement na bango ezalaki Como différent. também nós na igreja Lolenge pe lelo na recebemos église a mensagem, uma mesma tozoyoka mensagem, même message, mesmo Bíblia, tozotanga même Bible, mesmo retiro, tozokenda même mesmo retraite, jejum, tozogene, mesmo ofertas. tozosala ba même offrande, Mas sempre tem duas tendências. mais batendance eza toujours Porque mibale. não é aquilo que nós estamos dando Po eza te eloko oyo tozoko vai nos offrir. valorizar. Yango nde moto eke Não é valoriser. a quantia, Eza quantité mas te, é atitude. mais eza attitude oyo Atitude toza que nós nango. estamos a subir na presença de Deus. Attitude oyo tozozela yango liboso na É Nzambe. atitude que nós estamos a se comportar diante do Pai. Eza attitude oyo tozoko se Porque comporter liboso na Deus, Nzambe. para receber a nossa oferta, primeiro tem que receber o nosso Po coração. Nzambe ayamba ba offrande na biso premièrement fo ayamba nanu mitema na Porque a biso. Bíblia falou o melhor sacrifício não é pelas coisas que nós estamos dando, mas pelos corações quebrantados. Pe Bible ezoba ke sacrifice ya malamu eza te biloko oyo tozopesa mais eza mitema oyo epasuka liboso na Nzambe. Porque Jesus Cristo dia ele viu uma mulher viúva, ele trouxe o sacrifício para dar como oferta, mas foi só as moedas. Tomoni ke mwasi moko na temple Yesu amonaki azopesa ba offrande ezali kaka ba monnaie ya mikie. But Jesus falou que ele deu muito. Mais Yesu akonstataki ke ye apesaki plus Okay. ke bato mosusu. Deus não olhou a quantia, Po Nzambe atalaki mas quantité ya olhou mbongo a te, qualidade. mais atalaki qualité ya mbongo Não wana. olhou aquele dinheiro, Atalaki mbongo ya mwasi wana mas te, ele olhou aquele coração que está dando. mais atalaki motema oyo bandaki kopesa. E aqui nós vimos que esses dois tendências dentro da igreja. Tomoni ke de tendance oyo eza kati na lingomba. O Caim, ele estava contra o seu irmão. Tomoni ke Caïn azalaki contre ndeko na ye. Começou a nascer ódio. Pe tomoni ke kanda ene ebotaki kati na Começou a ye. nascer, começou a crescer. Pe kanda na bandaki kokola. Porque cada momento, nós sem saber, se a Bíblia falou que não deixa o pecado para amanhecer no outro dia. Bíblia tem que lembrete- vencer
laisser kotika te kanda na yo elala ti mokolo ya lobi bunda pote avant que butu ekomba olongola kanda wana elle continue à alimenter dia poche mais ye bandi koalimente kanda wana kati na ye première cause eza première chose também surpresa porque Deus tinha lhe falado que olha Caim cuidado porque tem pecado que está na porta da tua teu coração. ezalaki surprise mpo na ye te mpo nzambe nde asi akebisaki ye ke keba ke lisumu eza na porte na yo. Elle recebeu a palavra de Deus, mas não obedeceu. Mais ye recevaki parole ya nzambe me atosaki yango Quantas te. pessoas hoje na igreja Combien de personnes aujourd'hui tá bater peito dizendo que são crentes, bazobeta batolo bayoki ke baza bandimi quando recebe a palavra mas não põe em prática. mais ntango bazorecevoir parole bazotia kati na pratique Estamos te. falando a respeito de duas tendências tozoloba mpo na de tendance ya bato que acontece dentro da casa do Senhor. esalamaka na kati ya ndako na nzambe Não é aí no bairro, eza na mokili te não é lá na gandaia, eza te kote não é bamiziki nas coisas bafeti na passageiras. babiloko oyo eza Mas passager estamos a te falar para nós que estamos já dizendo que somos santos. mais eza mpo na biso oyo tobengami basantu. Será que Deus vai receber todos os corações que vêm na igreja? est ce que nzambe akoyemba mitema nyonso tu oyo ezali na eglize? Agrada todas as pessoas que estão vindo para sacrificar diante dele. est ce que nzambe azoaccepte bato nyonso tu bazala basacrifice Será que liboso na o ye? sacrifício que estamos dando ao Senhor está a agradar o coração dele? est ce que basacrifice oyo tozopesa seigneur eza agréable plan na ye? Ei, Caim estava aí, ele ficou com aquele ódio. mpe kaye ezalaki na haine mpo na abel Aquele ódio até chegou a matar. mpe kanda ngo ezalaki ete aboma ndeko na ye E ele fugiu. mpe E akimaki. Deus perguntou: cadê teu irmão? nzambe atuni ye ndeko na yo aza Ele falou wapi? que eu não sou guarda dele. abingala aza garde corps No na ye te. versículo 8, 9, na verset 8 Deus falou: aonde está o teu irmão? nzambe atuni ye ndeko na yo aza Ele wapi? falou que não estou o guarda dele. abi nga te naza Não estou mokengeli na ye vigílio para vigiar para a vida naza dele. garde corps na ye Isso te. está acontecendo no meio dos mpe cristãos. oyo ezosalama kati na milie ya As bachrétien. pessoas estão aí buscando Deus, mas corações divididos. bato bazoluka nzambe me mitema na bango eza ya Está na kokabwana. perante o Senhor, mas cada um por si. baza liboso ya seigneur me moto na moto aza na Mas makambo na todos ye esperam para ir no céu. me mutu nyonso tu alingi akende Mas lola a partir da terra, não está vivendo a clima do céu. me a partir ya mokili tozovivre climat ya lola te. Ele quer que Deus lhe agrada. alingi ete nzambe Mas asepela não na ye quer nem saber do seu próximo. me alingi koyeba te bolama Jesus, ndeko na quando ye. ele vem, falou que qual tipo de mandamento que é mais agradável. ntango yesu ayeki atuni bato commandement nini Pessoa perguntou bato Jesus. batunaki jésus commandement nini eza le plus Ele important? falou que no todo 10 abina nyonso di não vou commandement wana retirar nada. nakolongola eloko Não moko vou te aumentar também nakobakisa nada. mpe eloko Mas vou te pegar pouco para resumir no me nakozwa nyonso 10 wana nakoresume yango. Vou pegar metade para resumir no 1. nazwa 5 Outro commandement metade para resumir no outro. na resume yango na moko mpe Ele- 5 mosusu na mosusu. Outro, ele falou que amar teu Deus de todo teu coração. alobi ya liboso linga nzambe nde na motema Na toda mobimba tua alma, na molimo toda na yo tua nyonso força, na makasi na yo e todo nyonso teu me entendimento. na entendiment na yo E nyonso. outro parte do 10. Pe ele parti falou, mosusu ama teu Deus Abi- como ama teu próximo como a ti abi mesmo. ame to prochain ndenge ozokomilinga yo moko. Porque Jesus vem resumir no 10 mandamentos, vem resumir no 2 para mostrar que se você quer voltar a Deus, você tem que obedecer esses 2 mandamentos. na 10 commandement wana nzambe areduire yango na mibale soki olingi kotosa nzambe il faut obéir les 2 Porque commandement o wana. primeiro mandamento ele tem que voltar vertical com Deus. po premier commandement eza kozongisa relation verticale na E nzambe segundo mandamento voltar na relação horizontal mpe na com Deus. deuxième commandement eza relation teu moko próximo. horizontale yo na ndeko na yo. Por isso Jesus morreu nos 2 tabs.
tabwa. yango te yesu akufaki na cruise na kulusu na mabaya mibale wana uma est vertical autre est horizontal. libaya moko ezalaki vertical mosusu ezalaki horizontal mostra que tem que eu vim para morrer para primeiro pecado foi a rebeldia vertical entre o homem com Deus. mpona kolasa ke ye kokufa mpona lisumu oyo moto asalaki na nzambe ezalaki vertical que homem desobedeceu mpe moto ayebaki na kodesobéir nzambe ele foi expulso mpe babenganaki bango na jardin de Eden e segundo pecado mpe deuxième o homem péché matou o outro eza ke homem. moto abombaki moninga na Et ye Jésus vint reconstruire yango yesu ayaki mpona kozongisa korestaurer relation wana vertical na horizontal ele morreu. mpe ye akufaki mpona yango Falou que tudo foi consumado. alobi ke tout est accompli Aqui nós vimos duas tendências dentro da igreja. tomoni ke deux tendances eza kati na lingomba Grupo não quer nem saber o sucesso do outro. moninga yango kolinga succès ya moninga mosusu te Quando Deus está agradado naquelas pessoas de maneira que está fazendo, mas tem grupo que fica com ódio. soki nzambe azosepela na ndeko moko ndeko mosusu asepelaka te azala na Ele kanda fica só com ódio. azala kaka na eni mpona moninga wana A vitória do outro. alingi omona te ke mutu wana aza na Não succès quer ouvir testemunho do outro. alingi te komona témoignage ya ndeko mosusu Nós vimos isso acontecer também no Novo Testamento, no Lucas capítulo 15. esalami mpe na nouveau testament na Luc chapitre 15 Nós vimos aí Jesus deu parábola. tomoni ke yesu apesaki parabole Que tinha pai, tinha dois filhos. avec papa moko azalaki na deux filles deux enfants O segundo filho, quando ele foi com toda a riqueza, mpe deuxième enfant azwaki barichesse na ye nyonso ti quando ele akendaki nango voltou, ntango azongaki na présence o na pai papa abraçou, papa ayambaki ye na o pai esengo beijou, mpe papa o apesaki ye pai deu bizu nova roupa, mpe apesaki ye elamba ya deu sika nova mpe sandália, apesaki ye sandale ya sika deu nova aliança, apesaki ye aliança. alliance ya sika E ele abriu o duche, mpe chuveiro, basukolaki ye ele recebe, seja lavado. basukolaki ye mpo ete bafongoli dushe mpo ete asukwama akoma Falou peto com todo mercenário da casa mpe ayebisaki bato nyonso basala grande fete para matar animal baboma nyama e para se alegrar. mpo ete basepela mpo ndeko azongi O primeiro filho, tomoni ke premier mwana quando liboso voltava, escutou a música, ntango ndeko ye na ndako ayoki ele não miziki gostou. me asepelaki na yango te pourquoi Dentro da mesma casa, mpo na meme ndako sempre wana tem duas tendências. ezalaka toujours na deux Outras tendances pessoas não se alegram. bato mosusu basepelaka Outras te pessoas querem só ver o mal do seu bamosusu próximo. balingi komona kaka mabe ya baninga na Quer ver só bango derrota do seu alingi próximo. komona te moninga nde azala na succès Ele não quer ver, ele quer só ele. alingi kaka ye nde moto azala Ele malamu quer ser egoísta. azozala egoiste Egoísmo não pertence a Deus. molimo egoisme eza ya A nzambe Bíblia te falou quando Deus amou o mundo, ele ofereceu. bible elobi ete seigneur alingaki mokili mpe apesaki mwana na Ele ye deu. apesaki mwana na Nós ye temos que dar. biso mpo te A Bíblia offrir falou o melhor é de dar que de bible receber. elobi ete ya malamu eza kopesa ke korecevoir De dar. eza kopesa Nós ke vimos que korecevoir esse segundo filho, tomoni ke mwana oyo ya quando mibale voltou na casa do pai, ntango azongaki na maison ya papa ele não voltou com nada. azongaki maboko pamba Ele não trouxe ovelha, ayaki na bampate te nem trouxe o porco. aye tala ngulu te oyo azalaki Porque kotravaille na bango ele tinha domínio para cuidar de porcos. mpo te azalaki mokengeli ya Ele bangulu podia roubar akoki kozwa moko para bangulu trazer mpo o aye pai, nango na ofrande epai ya para papa pagar o mpo pai. ete afuta papa Mas ele não tinha me nada. azalaki na eloko ya kopesa Mas te ele se deu sozinho me vida ye moko dele. amipesi vi na Ele ye deu vida dele como sacrifício. apesi vi na ye lokola Melhor sacrifice sacrifício. sacrifice ya
ya Não bien pelos objetos. eza baobjet te Melhor sacrifício. sacrifice ya Não é bien montão de eza dinheiro. bambongo te Melhor sacrifício. sacrifice oyo ya É de malamu dar teu eza coração. kopesa motema na yo Bíblia mobimba falou, bible ezoyebisa melhor biso melhor fazer abike circoncision oyo ya solo circuncisão melhor. Não é mais para tirar, para rasgar vosso veste. eza susu kolongola poso na yo te De melhor é tirar pele de teu mais eza coração. kolongola poso nde ya motema na yo Falou que o melhor arrependimento abete repentance oyo ya solo não rasga vossas roupas, okopasola bilamba na mas yo te rasga teu me coração. okopasola mitema Deus agrada nzambe no azosepela sacrifício que está imaculado. na sacrifice oyo eza pire Sacrifício que não tem nem ódio. basacrifice oyo esika Um kanda eza sacrifício que te não tem pecado. sacrifice oyo Um péché eza sacrifício que te não tem egoísmo. sacrifice oyo eza Um na egoïsme sacrifício que te não tem nada do rancor. na sacrifice oyo eza na kanda Nada de te ciúme. oyo eza na bajalousie Nada de te inveja. oyo eza na jalousie Nada te de mau oyo coração. te ya motema ya Isso mabe que Deus agrada. yango nzambe O azosepela sacrifício que se chama abi holocauste. sacrifice oyo eza ya holocauste Holocauste quer dizer queimar tudo. holocauste eza kontumba nyonso Se dedicar, se dar a Deus todo o teu corpo inteiro. komipesa mobimba epai na nzambe Dá a Deus tudo seu. pesa epai na nzambe Tudo nyonso seu oyo ezali ya yo pertence a Deus. nyonso ya yo eza koappartient na Isso seigneur é melhor yango nde sacrifício. ezali meilleur sacrifice Abel, ele deu de melhor. tomoni ke abel apesaki oyo ezalaki Não le deu meilleur não deu só os animais. apesi kaka Ele nyama deu te até seu mpe coração. motema na ye epesaki Mas epai na nzambe Caim, ele trouxe só a verdura. me kayin ayaki kaka Ele trouxe as coisas do campo. biloko oyo ya champ Mas o coração dele estava aí na mar. me motema na ye ezalaki bien te liboso na Mas ele nzambe estava na casa do me pai. bandaki kofanda na ndako ya papa na Ele ye estava aí. azalaki na Mas o ndako ya coração papa dele não me refletia. motema na ye bandaki Aquela koreflete ndako Quantas wana te pessoas hoje estão passando bom tempo na combien de igreja? personnes lelo bazozwa tant kati Tá na lendo a église Bíblia. bazotanga bible Ele está olhando só a vocação dele. bazotala kaka seulement bavocation na Mas bango está esquecendo devoção. me bazobosola mpo na O que dévotion é melhor para dévotionnelle teu devoto. me meu oyo eza Senhor. bien mpo na dévotion na ye Uma liboso ya vida de nzambe devoção. eza ozala na vie moko ya Quer dizer que dévotionnelle não precisa não que as pessoas bater palma para ezosaka você. te ke bato babetela yo Não, as maboko pessoas ficam no teu redor. ezosaka te bato bazala Não autour na precisa yo não, vocês ficam lá em frente de todo mundo ezosaka para te te ver. ozala liboso ya bato nyonso tu Jesus bamona falou yo que para fazer tua devoção yesu abi mpo tosala dévotionnel na yo tua casa, kota kati na entra no chambre teu na yo quarto, kota na chambre na aonde yo não tem ninguém. esika bato Aí baza que te Deus está wana na secret para nzambe azomona levar yo tua vida na mpo te consecração, omema vie ya uma vida consacration de devoção, vie moko ya uma vida dévotionnelle de dedicação, vie moko ya para dédication buscar a mpe Deus. koluka elongi na E nzambe através daquela vida, mpe à travers ya vie vai wana levar uma quebrantamento na ekomema tua vida. brisement kati na Vai yo levar uma vida do renúncia. ekomema vie ya renonce kati na Vai yo retirar egoísmo. ekolongola égoïsme Porque kati na você yo mais está buscando Deus. poete de plus ozokoluka face ya Você está seigneur queimando, está eza matando ke teu velho homem. ozoboma motono ya kala Tá velho homem. ozoboma nyonso ya Porque chair velho homem não Pote, entrará no le céu. vieux homme ekokɔta na lola Velho te homem não herderá os le bens de vieux Deus. homme ekozwa makambo ya lola te il faut ezala crucifié na croix Na cruz do Calvário. na croix ya Por isso calvaire Paulo falou. yango te Não paul sou eu alobi que vive, abete eza ngai porque lisusu meu nazovive eu já foi po crucificado. ete ngai si naza Agora não sou crucifié eu, mais eza mas susu ngai Cristo te que vive mais em c'est mim. Christ qui vit en moi Nós tem que fazer, mostrar as coisas que estão dentro de il nós. faut tomontrer babiloko oyo eza kati na Nós biso devemos estar transparentes il faut tozala transparent para
Christ qui t'a dentro de ti. po Christ oyo eza Tem que kati na yo ser visto. efo bato bamona todo yango mundo. bato nyonso efo Tem bamona que yango mostrar tua vida no efo amor. revele vie na yo kati na bolingo Oh, a Bíblia no 1 Coríntios 13. na 1 Falou Corinthiens o que 13 adianta alobi ke à quoi para se sert matar na miboma na se e para sacrifier fazer tudo, nasala para me nyonso sacrificar. na se Mas se não sacrifier tem amor, mais soki bolingo eza eu te estou nada. naza pamba Quantas pessoas, não estou falando, isso não é para pessoas do mundo que está oyo eza falando. parole mpona bato ya mokili te toyoba Isso mpona é bato para ya as mokili pessoas que te estão dentro da mais eza mpona igreja. bato baza kati na As pessoas que estão bonzambe passando de segunda a segunda na igreja. bato baza tous les jours na As pessoas que présence ya estão falando que nzambe ele é de Deus. bato bazobake bazokopartie epai ya As pessoas seigneur que estão vestidas roupa muito bonita. bato oyo balati bilamba Tá ya colocar bonzambe col oyo pastoral. batie bacole Tá pastorale colocar terço na sua pescoço. balati nina na kingo na bango Tá colocando aquela cruz. batie bacroix Tá na kingo na colocar bango chapelet. batie bachapele na bakingo na Mas tá bango bater peito dizendo que me bazobeta tolo bazoloba Jesus deu outra parábola. nzambe apesaki jésus Falou apesaki que parabole tinha duas mosusu pessoas, abekisaki na debati fariseu e publicano. pharisien na publicain Foi orar diante do bakandaki Senhor. koprie liboso na Todos nzambe dois subiu para bango orar. mibale babutaki elongo Todos baprie dois foi buscar Deus. bango mibale bakendaki koluka Mas face ya seigneur outro falou que Deus, eu não sou digno para levantar meus olhares a ti. publicain alobi ke ngai naza dine te natombola elongi na ngai epai na Eu yo sou pobre pecador. naza pauvre pécheur E Deus falou que você está nzambe justificado. abi ke ozali Mas justifie fariseu falou, eu não sou como ele. mais pharisien abeti to na bi ngai naza komi Eu publicain oyo sou te em cima dele. ngai naza likolo na Eu ye sou chefe dele. naza plus que Eu sou ye mais santo que naza ele. plus saint que Eu sou ye melhor que naza ele. meilleur que ye Eu dou meu dízimo. mpo napesaka badimi Eu na nga faço jejum. nasalaka bagene Eu priere faço tudo. napesaka baofrande na Comprei nga igreja. nazali kosomba Paga eglise tudo, a igreja precisa. nazofuta nyonso eglise eza yango Mas Jesus besoin falou que você está mais desqualificado. yesu alobi koza Porque você está déqualifié procurando a honra mpo do homem. ozoluka honneur ya Você bato está procurando a pessoa bater palma ozolika para bato você. babetela yo Mas maboko é melhor mas eza você mie saber como se humilhar. oyeba ndenge E Deus vai akomikitisa te mpe levantar. nzambe akotombola yo Abel se humilhou. mpe abel Mas Deus amikitisaki exaltou. mpe nzambe E atombolaki ye Caim ficou com mpe raiva. yume kaye asepelaki E te nós estamos a terminar nossa biso toali mensagem kosuka na message na biso dizendo lelo que foi rico. mpona kolobaki azalaki riche Rico moko chegou a Cristo. riche moko ayaki epai na Ele nzambe falou como posso fazer para alobi herder ndenge o nakoki reino de kosala Deus. mpona hériter le royaume du Mas ciel Jesus falou que tem que obedecer os yesu mandamentos. abi efo obéir Ele falou que eu bacommandement faço tudo. abi ngai nasalaka nyonso Jesus falou, vai vender yesu abi kende koteka tudo que te pertence. nyonso ozali koappartient na Dá aos yo pobres. pesa na bapauvre E ele mpe ye ficou com raiva. asepelaki na yango te Porque ele está falando que eu faço tudo. azobaki nasalaka nyonso Mas não consegui se separar com me as akoki coisas do mundo. kosesepare na babie Não materiel na ye consegue te amar seu próximo akoki mais que ele. kolinga moninga na ye te plus Ele ke ye estava com moko possessão de todas as azalaki coisas. na possession As babie coisas do materiel mundo estavam na babiloko possess. ya mokili ezali Mas kokangama na ele ye falou que sou cristão me alobaki aza mondimi desde minha depuis juventude. azalaki mwana Desde, moke desde que fui bebê, abi depuis azalaki eu jeune já cresci abi na família nakoli na cristã. famille moko Já chrétienne faço tudo. nasalaka nyonso ya bonzambe Eu faço tudo. nasalaka nyonso Mas esengeli Cristo falou, me yesu tá ayebisi te ye faltar alguma abi coisa. ezangi yo eloko Tá moko te faltar ezangi yo uma eloko moko coisa. eloko moko para que ezangi yo você vender teus, esengi oteka vender nyonso tudo que te teka pertence. nyonso eza koappartient na yo Separa com tudo. kosepare na que é nyonso do wana mundo. oyo ezali ya Separa com mokili tudo que vai passar. kosepare na nyonso oyo Tudo que é ekoleka passageiro. oyo tu ezali Tem que se passager separar il faut qu'on contigo. se sépare na yango Mas não consegui se me separar. okoki kosesepare Mas na está yango falando te que ele é cristão.
malobaki ke ye aza chrétien abi ke ye aza nzambe me mokolo moko na kati ya nzambe mokolo mosusu ezali kati na mokili. Combien de personnes aujourd'hui bakozanga lola bakoperdre le royaume du ciel po ete na oyo bango bazali kosala baza na bible na maboko me baa na kanda na kati na mitema na bible na maboko me baza na kanda kati na mitema baboyi kolibere pardon balingi balimbisa bango me bango balingi kolimbisa te. Combien de personnes aujourd'hui bazokwea na libulu yango na kopriye mpo na yo ke nzambe ya victoire alibere bénédiction na bomoi na yo. Puissance ya Saint-Esprit ezala kati na bomoi na yo. Tozobuka puissance nyonso tu ya bamalédiction oyo tozali kokanga bakretien po ete baavance te oyo tozali koza déposit ya Satan bavi nyonso ozali koya baarmasin satanique baoyo tozali ya monguna oyo ezotondisa makati na lingomba ezotondisa imeble ya lingomba me mitema eza kati na bonzambe te bavi eza devie. Nzambe tika tozwa bato oyo olibere bavi oyo obikisa bavi oyo oretire mabe nyonso kobuka baji nyonso komanifeste puissance na yo na vi ya bato oyo po ete bakoka komona longola egoisme wana Seigneur olongola egoisme olongola bajalousie kolongola bajalousie oyo ezosala makati na lingomba na Nzambe moninga ngomona te mosusu asomba voiture asepeli te moninga ndenge asomi ndako asepeli te ndenge moninga aza koavanse aza mpona kotia babarriere. Nzambe ede bana na yo tongi tomona unité kati na mangomba non de la division. Nzambe tia union. Nzambe oza nzambe ya union oza nzambe ya communion. Akufaki na croix de Calvaire akidisaki matangisi makila po ete biso totukwama mpe atikaki nzoto na ye po ete biso tozwa puissance tozwa peine de vie kobelaki nango na nkombo ya communion mpona komema bato nyonso tu na kati na molimo moko na bateme moko kati na unité. Tomoni ke lola ezala mpona bato nyonso tu baza kati na communion na Nzambe. Nzambe pambola peuple na yo papa oretire nyonso ya mabe osukola lingomba na yo na nkombo na Yesu kolongola nyonso oyo ezali ya mabe kolongola badivision nyonso baseparation nyonso kati na lingomba ya Seigneur. Nzambe sukola baofandre na biso po ete bamiracle ezala oza Nzambe na puissance. Mbongo oyo eza maudit bakoki kosangisa yango te na trésor ya temple mbongo oyo ya makila mpo batekaki Yesu ezalaki utile te mpo bautilize yango na temple bazwaki yango te bautilize yango na temple bazaki yango na trésor ya temple te po te mbongo wana ezalaki mbongo ya makila ezalaki mbongo moko maudit combien na baoffrande lelo ekangami na makila bainnocent combien baoffrande lelo euti na baprostitution euti na badrogue euti na koyiba euti na makambo ya mabe bato bazoyango kati na ndako na Nzambe. Nzambe tika osukola bamentalité na biso po tose contamine te
tosangana na mokili te seja corrompido. tozala corrompi Tu es te Deus do poder. oza nzambe na Para puissance guardar tudo que é santo. tobomba nyonso na bosantu tokontinue basantu Abençoa nossa nzambe vida. pambola bavi na Abençoa biso teu povo. pambola peuple na yo Abençoa cada um. pambola chaque Hoje personne e para sempre. lelo epe libe na libela Em nome de na Jesus. kombo na yesu Em nome de au Jesus. nom de Jésus Em nome de Jesus. au nom de A Jésus graça de Deus. grâce na nzambe A paz de Jesus mpe Cristo. kimia Seigneur E a Jésus consolação do Espírito mpe la Santo. consolation du Saint-Esprit Abençoa cada pessoa. ezala na biso nyonso Hoje e para sempre. lelo mpe libe na libela Em nome de Jesus. na kombo na yesu Em nome de na Jesus. kombo na yesu Amen et amen amen. et amen Alléluia. amen Amen. amen Alléluia.